Saúde a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos que vieram adorar o Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Que nós possamos adorar o nosso Senhor, né? Todos os dias, todos os momentos das nossas vidas aqui nessa terra, né? Porque só adorando Ele que nós seremos cheios, né? Da presença dele, porque ele só pode encher aquele que adora ele. Ele só pode livrar, guardar e proteger aqueles que adoram ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade, né? Que você possa adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Porque ele é merecedor. O inimigo, né? Ele... Ai, Senhor, cara. O inimigo, ele luta, né? Para poder ser adorado. A Bíblia prova isso, né? Satanás, ele faz de tudo para ser adorado, para ser venerado, para ser glorificado. Só que ele se deu mal com Daniel. Daniel preferiu ir para a cova, mas não se rendeu a Satanás. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, mas não se renderam a Satanás, né? E preferiram a morte, mas não quiseram se dobrar diante de Satanás. E nós temos que ser esse adorador, amém? Que adora Ele em espírito e em verdade. Aquele que adora Ele em espírito e em verdade, irmão, ele recebe muitas bênçãos aqui na terra. Eles são recheados de bênçãos, recheados de livramento. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Mateus 15. Hoje é aniversário da irmã Carla. A irmã Carla ficou mais séria hoje. Mais um aninho. Mais velho nada, mais novo. Que Deus te abençoe, irmã Carla. Que você continue sendo essa mulher guerreira, abençoada, iluminada, cheia da presença do Espírito Santo. E que você continue deixando Deus te usar, né? Aqui na igreja todos são usados, só que a igreja não libera o Espírito Santo para o vaso ser usado. Todos nós aqui temos o dom, só que se prende, como se diz, Espírito Santo, aqui você não entra não, tá? Que quem manda em mim sou eu. Amém? Você sabia que o ser humano é atrevido de falar isso com o Pai? Fala, não quero que você me use. Não quero. Eu não quero ser usado. Aí Deus me cruza os braços. Não é verdade? Mas nós temos que colocar na dispensação do Espírito Santo. Irmã Miriam, você está aqui hoje. Que maravilha. Saudade de você e da irmã Maria também. Sejam bem-vindas, fica à vontade. Amo você. Então nós vamos ler a palavra, Mateus 15, a partir do 21, que Deus falou tanto no meu coração nessa palavra essa semana, e eu creio que vai falar com você, porque a palavra de Deus, a gente pode conhecer ela, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, e por ela ser viva, ela se renova a cada mensagem, amém? Ela se renova, ela fala de uma forma diferente. Por quê? Porque a palavra é viva, amém? Ela é o poder de Deus revelado em nós. Então vamos ler essa história. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos
aproximaram-se dele e lhe rogaram: Mestre, manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher, depois de ouvir, chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Então, irmão, eu quero falar nessa noite sobre uma fé valente. Uma fé valente. Essa mulher aqui, ela tinha uma fé valente. Você não vai no banheiro, não vai beber água para você entender o princípio e o fim da palavra. Então, a Bíblia nos fala que existem vários tipos de fé. Vários tipos de fé. Pastora, mas existe dentro da igreja vários tipos de fé? Existem vários tipos de fé. O apóstolo Tiago, para você que não sabe, o apóstolo Tiago nos ensina que existe uma fé que é morta. Uma fé que não tem obras, que está escrito em Tiago 2, versículo 17, que nós não vamos ler agora. Mas Paulo nos fala de outra fé. O apóstolo Tiago fala que existe a fé morta. O que é a fé morta? É a fé sem obra. É o crente que vem na igreja uma vez por mês. Uma vez por mês, ele acha que está certo. Ele vem só na Santa Ceia. Então isso é uma fé morta, que se cumpre em Tiago 2, versículo 17. É uma fé morta. Essa fé não tem obra. Entendeu? Então essa fé não tem crescimento. Ela não tem crescimento. É uma fé parada. É uma fé estacionada. Mas aí, o Paulo nos fala de outra fé. Ele disse ao seu discípulo Timóteo: Eu vejo em você uma fé não fingida. Que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu vejo em você, Timóteo, meu discípulo, Paulo falando, que você não tem uma fé fingida. A sua fé é uma fé verdadeira, é uma fé decidida, é uma fé determinada. Mas pastor, existe fé fingida? Existe fé fingida. Eu finjo que tenho fé, mas é fingida. Portanto, irmão, não apenas existe uma fé morta, mas também existe uma fé que é fingida. Também existe uma fé que é hipócrita. Mas além disso, Jesus, em algumas oportunidades, aos seus discípulos, ele disse: homens de pequena fé. Também existe essa fé. Homens de pequena fé, que ele disse em Mateus 8, versículo 26. Não é verdade? Então existe também a pequena fé. Aquela fé duvidosa. Sabe aquela, eu tenho fé quando tudo está tudo bem, mas na hora que vê um temporal, um diagnóstico ou um problema, sabe o que eu penso? Jesus não está mais comigo, ele já me abandonou. Ele não está nem aí com meus problemas. Por isso existe uma fé morta. Por isso existe uma fé fingida. Mas também existe uma fé que é pequena e uma fé que é fraca. Existe também uma fé que é fraca, né? Que não resiste às tempestades. Existem diferentes tipos de fé. Se nós acreditamos em milagres e no sobrenatural de Deus, nós precisamos de uma fé valente. Toda essa mulher que eu acabei de ler aqui. Essa é uma fé valente. Pastora, por que a fé dela é valente? Porque ela recebeu o não de Deus. Ela não recebeu o não da pastora. Ela não recebeu o
recebeu um não do homem, do macumbeiro, do espírita, não, do satanista. Ela não recebeu do pai de santo, não, ela recebeu um não do padre, ela recebeu um não de Jesus, do Criador. Você já pensou se você recebesse um não, se você pedisse algo de Jesus e ele estivesse aqui agora ao vivo e a cores, ele olhasse para dentro do seu rosto e falasse assim: não te dou essa bênção? Você continuaria na igreja? Ou você virava as costas e ia embora? Eu ia embora, eu não ficava na igreja não, porque eu sou sincero e transparente. Porque se Jesus está falando não para mim, eu vou esperar mais o quê? Vou esperar mais de quem? Como resposta. Mas essa mulher perseverou, ela insistiu, e ela é corajosa. Que valentia! Como que essa mulher ensina, irmão? Como que essa mulher inspira em perseverar, em acreditar nos meus sonhos? Então, querido, existem diferentes tipos de fé. Deus falou no meu coração. Se nós acreditamos em milagre, no sobrenatural de Deus, nós precisamos de uma fé valente, como essa mulher. E nessa noite eu quero falar com a igreja de uma fé valente, de uma história de uma mulher que eu acabei de ler. A Bíblia nos narra a história de uma mulher que estava o quê? Desesperada. Sua filha estava possuída por um demônio. Você ouviu a palavra? E ela estava sofrendo muito. A mãe estava desesperada, aflita, apavorada, porque ela não tinha mais controle daquele problema. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Eu não sei qual o problema que tem te desafiado, dias após dias. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado. Mas o Deus que está presente aqui nessa noite, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você chegou aqui carregando. Ele sabe do peso que você chegou aqui carregando. O peso que eu digo, os problemas, as lutas, as adversidades. Que quando nós partirmos para a glória, tudo isso vai ficar aqui. E muitas das vezes os problemas aqui na terra te sufocam, me sufocam. Tenta tirar a paz de Cristo de nós. Tenta tirar a presença do Senhor em nós. E se a gente der ouvido, der confiança para o inimigo, ele aproveita essas oportunidades e faz a gente perder a paz. E se a gente perder a paz, a gente perde a fé valente que Deus otorgou em nós. Então, a sua filha estava o quê? Sofrendo. Sua filha estava o quê? Possuída. E de repente essa mulher faz o quê? Descobre que Jesus estava passando na sua cidade. Ela descobre. E ela falou o quê? Eu vou até ele. E essa mulher foi até ele escondida. Porque ela era de um povo cananeu, ela era cananeia. Os cananeus eram inimigo dos judeus. Eles não se davam. Eles eram inimigo réu. Deus me livre se os cananeus soubessem que essa mulher tinha tomado uma decisão de ir à procura de Jesus para tirar dele a cura para sua filha. Ela seria fulminada. Porque o Deus dos cananeus, irmão, eles tinham o Deus, ai meu Deus, esqueci agora. Eu esqueci para falar com vocês o nome do Deus deles. Eu vou lembrar, mas agora eu esqueci. Pois então, esse Deus deles era uma imagem. E na frente dessa imagem era um caldeirão de água fervendo. Para alguém receber uma cura, era sacrificada uma criança viva dentro dessa água quente. Alguém queria um milagre, tinha que sacrificar uma criança viva diante dessa imagem, dentro desse caldeirão de água fervendo. Jogava aquela criança recém-nascida viva ali.
receber a cura. Era tipo uma simpatia, um ritual, entendeu? Então, querido, esse santo tinha um nome, entendeu? Essa imagem tinha um nome. Então, ali, se ele soubesse, meu Deus, essa mulher seria fulminada. Porque eles tinham a simpatia deles, que eles achavam que dava certo, mas não dava. Porque ela já tinha feito vários simpatia para receber a cura da filha e não conseguia. Então ela falou: eu não consegui de um lado, eu vou enfrentar Jesus, mesmo ele sabendo que eu não sou do povo dele, do arraial dele, e vou ter que enfrentar os discípulos dele, vou ter que enfrentar o meu povo. Ela tinha 3 adversários para enfrentar, mas ela não ligou para isso. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela é determinada. De um povo que não conhecia Jesus, ela era de um povo que não conhecia Jesus. Ela era de um povo que não conhecia a verdade da Bíblia. Mas era uma mulher valente, uma mulher corajosa, uma mulher destemida, uma mulher determinada, uma mulher que lutava, e Jesus vigiava o coração dessa mulher. Mesmo ela não servindo e conhecendo as verdades dele. Ele falou: um dia eu salvo essa mulher. E foi através da filha. Então essa mulher, irmão, se aproxima de Jesus buscando o quê? O seu milagre. Ela se aproxima de Jesus buscando uma saída. Mas o que me deixa impactada foi a resposta de Jesus para ela. A Bíblia diz no versículo 23, porque a Bíblia diz que Jesus não disse nenhuma palavra. Ela veio gritando: Jesus, a minha filha está endemoniada, me socorre. Jesus, eu estou chamando pelo Senhor, por favor, me atende. Ele não respondeu palavras. Eu fico impactada com essa história. Você chamar alguém e alguém continuando dando as costas para você, fingindo que não está nem te ouvindo, sendo que ele estava ouvindo ela. Mas ele fingia que não ouvia, ele se surdou para ela. Irmão, que tremendo. E a mulher estava o quê? Desesperada. Ela corre até Jesus procurando pelo milagre, mas a resposta de Jesus foi o quê? O silêncio. Jesus se silenciou para essa mulher. E às vezes, irmão, você procura por um emprego e você fala: meu Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado e a porta do emprego não abre. Meu Deus, essa causa na justiça não resolve. Meu Deus, esse problema que eu estou na minha família, na minha casa, com a minha esposa, com o meu esposo, esse problema na minha empresa, eu não consigo quitar essas boletas que eu estou em dívida. E eu oro, eu jejuo, eu não sei, não vem resposta. Jesus está assim para você, ó. Em silêncio. Só para poder, se Ele consegue, através desse silêncio na sua vida, para ver se Ele consegue tirar de você uma fé valente contra essa mulher. Para ver se você adora Ele diante do silêncio. Para ver se você glorifica Ele diante do silêncio. Para ver se você continua buscando Ele, mesmo diante desse silêncio. Que parece que você não ouve Ele, mas Ele está te ouvindo. Parece que Ele não está segurando na sua mão, mas Ele está segurando na sua mão. Ele só quer tirar, arrancar de você essa fé valente, que você tem ela, mas você deixa o inimigo ocultar essa fé. A mulher estava desesperada. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história é de uma fé valente. Ela supera o silêncio. A fé dessa mulher supera o silêncio de Deus. Uma fé valente, irmão, não se rende. Deus falou comigo, ela não retrocede, ela não desiste diante do silêncio de Jesus. Eu quero dizer para vocês, igreja, nessa noite, que na vida vai ter momentos de temporal, vai ter momento na nossa vida e na sua
sua vida de trovões, de relâmpagos. Deus quer que você entenda isso. Se você ainda não entendeu, na vida tem trovões, tem relâmpagos, tem raios. Mas ficam em silêncio, guardando a sua fé valente em Jesus. Fique em silêncio, aguardando a resposta dele. Uma fé imatura, ela fica triste quando Jesus fica em silêncio. Jesus falou isso comigo. Jesus, filho, é fácil de você conhecer uma ovelha sua, imatura dentro da igreja. A minha sorte é que Deus fala comigo. Ele reclama de tudo, ele vai chegar perto de você, ele vai reclamar que ele não tem sapato, que ele não tem calça para vestir, que ele não tem comida dentro de casa, que ele não tem isso, que ele não tem aquilo, que ele não prospera, que ele não está vendendo, que ele está podendo comprar, e está com dinheiro na conta, mas é um mentiroso. Então esse crente é uma fé imatura. Ele reclama de barriga cheia. Agora, quem tem fé valente não reclama não. Quem tem fé valente é igual aquela mulher que o filho estava morto no quarto lá em cima de Eliseu, e todo mundo encontrava com ela cavalgando em alta velocidade no cavalo para ir ao encontro do profeta Eliseu, e as pessoas passavam por ela e falavam: tudo bem, Sunamita? Ela: tudo bem. E o filho estava morto. Ela encontrava com mais um na frente: tudo bem, Sunamita? Como é que está o seu marido, o seu filho? Ela: tudo bem. Na hora que ela chegou em frente ao profeta, ela jogou toda a sua dor em cima dele. Por que ela não falou com as pessoas que ela encontrou no caminho do seu problema? Porque eles não tinham nível espiritual para ouvir ela e ensinar ela o que é ter fé. Ela foi contar para a pessoa o problema dela, para a pessoa que tem nível espiritual. E às vezes você fica contando a sua vida, os seus problemas, para gato e cachorro, para galinha e periquito. Todo mundo sabe do seu problema. Quem não sabe é Jesus, que deveria saber, porque ele resolve o seu problema. É desse jeito. Então, essa é a fé imatura. Uma fé frágil se rende. Qualquer movimento se rende. Um ser humano que tem uma fé frágil. O imaturo é ingrato. O imaturo ele tem, mas reclama. A fé frágil não. A fé frágil, qualquer ventinho, ele não volta na igreja mais. Não volta mais. Ele acha que Jesus é culpado de tudo aquilo que ele está passando, porque ele tem uma fé frágil. O vento não precisa ser muito forte para distanciar ele da igreja, para levar ele embora da igreja. Não precisa, porque ele é frágil. Ele se rende a qualquer probleminha. Quando Jesus fica em silêncio com ele, então, misericórdia. Uma fé fraca, ela vai embora quando Jesus fica em silêncio. O ser humano vai embora. É a fé fraca. Quando Jesus fica em silêncio com ele não quer nem saber de Jesus mais. Agora, uma fé valente, ela supera o silêncio de Deus e ela resiste o silêncio de Deus. Gosta da mulher aqui, ó. Que fé valente! Que fé valente! Que ensinamento para nós nessa noite! Essa história, irmão, me ensina que algumas vezes, se nós queremos receber um milagre, nós vamos ter que esperar a prova do silêncio se cumprir. Temos que esperar. Deixa Jesus trabalhar na sua fé nessa noite, irmão, através dessa palavra. Se você quer adquirir uma fé que supera o silêncio, você vai ter que aprender essas três coisas que Deus falou no meu coração. Quais são elas? Se Jesus está em silêncio, não significa que Jesus não te ama. Segundo, se Jesus está em silêncio, não significa que Ele não está preocupado com você. Terceiro, se Jesus está em silêncio, não significa que Ele esqueceu de você. Não significa que Ele esqueceu de você.
Ele está cuidando de você. Ele está zelando por você. Ele está livrando você. Mas é da vontade dele que ele passe por você. Que ele passe você pela prova. E a prova de Deus é o quê? É o silêncio de Deus. Amém? A espera de Deus é o quê? É o silêncio de Deus. Quando você lê o texto, o contexto dessa história, você vai entender que Jesus caminhou 80 quilômetros, né? Nós não podemos ler só o texto, nós temos que ler o contexto, para a pessoa entender. Ele caminhou 80 quilômetros para encontrar com essa mulher, a Bíblia de Estudo diz. Jesus se afastou do caminho que ele deveria passar. Ele se afastou, ele cortou volta. E ele caminhou 80 quilômetros para passar pela aldeia dos Cananeu, onde estava essa mulher. Olha, irmão. Olha como ele cuida de mim, cuida de você. Olha que tremendo, uma mulher que não era do seu povo. Por que que Jesus cortou esse atalho? Somente para estar com essa mulher. Porque Jesus amava a coragem e a fé que essa mulher tinha em seu coração. Mesmo não sendo do seu povo, mesmo ela não confessando Jesus, pastora, existe um ímpio lá fora que tem mais fé do que eu dentro da igreja. Existe, porque ela não era do povo de Deus. Se preocupava com ela e ele queria curar sua filha. Eu quero te lembrar nessa noite, igreja, independente do que você está passando, vira para o seu irmão e fala para ele: irmão, independente do que você está passando ou enfrentando, você nunca pode esquecer: Jesus te ama. Jesus se preocupa com você. Jesus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não significa que Deus não está contigo. O silêncio não é o mesmo que a ausência. Não é porque Deus não me deu o meu milagre que Deus não está comigo. Não é porque Deus ainda não te deu o seu milagre, Ele não está com você, ou Ele não te ama. Não, isso aí é o silêncio dele, é a prova que você tem que passar. Mas a vitória é certa. Eu não estou escutando Deus. Às vezes você pensa assim, né? Meu Deus, eu não escuto Deus. Mas você tem que entender, Ele está comigo. Você tem que crer. Eu não estou vendo Deus, mas você tem que entender, Ele está comigo. Eu não estou sentindo Deus, pastora, mas você tem que entender, Ele está com você. Ele prometeu estar contigo sempre na sua palavra. Deus está comigo e com você, no seu melhor e no seu pior dia, igreja. No deserto e na terra prometida, Deus vai estar com você. Não importa, Ele vai estar no deserto com você, mas também vai estar em Canaã com você. Porque Ele é Deus, você tem que crer nisso. Se você quer conquistar de Deus uma fé valente, do começo e no final do ano, Deus vai estar com você. Irmão, o professor fica em silêncio quando o aluno está fazendo a sua prova, sim ou não? Fica ou não fica? Assim é Deus. Ele fica em silêncio quando você está passando pela prova. Deus falou isso comigo. O professor entrega a prova e fica com a boca fechada, esperando o resultado, o agir dos alunos. Amém? Esperando. Entendeu? Esperando dar um 100 na prova. Ele fica esperando. Ele fica naquela expectativa. Vamos ver se eles aprenderam a matéria. Porque hoje a prova está sendo aplicada. E ele fica em silêncio. Assim é Deus. Mas a professora está em silêncio, pastora. Ela está em silêncio, ela não pode falar. Mas ela está ali perto de você. Jesus está em silêncio. Em algumas provas que você está esperando a resposta dele e não tem recebido, assim como a professora fica em silêncio, mas ela está perto dos alunos. Para qualquer gritinho deles, ela está presente. Assim é Jesus.
Aleluia. O silêncio de Deus não significa que Ele está de braço cruzado, igreja. Ele não dorme. Por isso Ele cuida de você. Ainda que você não possa vê-lo, não possa escutá-lo, ainda que você não possa senti-lo, mas Ele está trabalhando a nosso favor. Aleluia. Uma fé valente supera o silêncio. Essa mulher desesperada, ela se aproxima de Jesus e começa a gritar o socorro de Jesus para receber o milagre da sua filha. Jesus, em vez de respondê-la, ele fica o quê? Em silêncio. Ela gritando ele, ela clamando ele, né? A Bíblia diz no 23, Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos aproximaram e rogaram: mande ela embora, pois vem gritando atrás de nós. No versículo 22, ela gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, ela gritava o socorro do Senhor. Então, essa mulher desesperada, ela se aproxima de Jesus e começa a gritar o socorro de Jesus para receber o milagre da sua filha. Jesus, em vez de respondê-la, ele fica o quê? Em silêncio. Quando o discípulo de Jesus ouviu essa mulher gritando e pedindo por um milagre, o discípulo disse para Jesus: manda ela ir embora. Jesus fica em silêncio e os discípulos chegam para Jesus e falam o que com ele? Manda ela ir embora, porque ela está nos incomodando. Em outras palavras, ela está nos incomodando, ela está nos importunando, ela está nos tirando a paz, ela está nos tirando o sossego. Só o Senhor tem esse poder de mandar ela sumir daqui. Olha quantas lutas, quantas provas para receber o milagre. Quantas adversidades essa mulher teve que enfrentar, quantos não essa mulher teve que enfrentar. Ninguém te impediu você chegar até aqui. Você não teve barreiras. Não teve. E como é que você chega aqui nesse lugar e não usa a sua fé? E não se rende até Ele? E não presta uma adoração para Ele, para o dono da vida? Você não tem impedimento nenhum aqui. Você é livre aqui para adorar a Ele, para se soltar na presença dEle, para abrir a boca e dar glória a Ele, para abrir a boca e dar aleluia a Ele, para abrir a boca e falar: Deus, eu te amo. Eu vim aqui nesse culto para me declarar para o Senhor. Eu vim aqui nesse culto para mim não perder a minha viagem. Eu não quero ficar mudo aqui, não. Eu quero ser insistente, eu quero ser perseverante, eu quero ser corajoso como essa mulher. Eu vim aqui para me declarar para o Senhor que eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu não vim aqui para ficar de boca aberta, de boca fechada, não. Eu vim aqui, Deus, para me usar os meus membros. Eu quero usar a minha boca. Eu quero usar o meu ouvido, o meu olho, o meu tudo do meu corpo para me te glorificar, para me te exaltar. Sabe por que, Deus, que eu não te sinto? É porque eu chego mudo e saio mudo. É por isso que eu não te sinto. É por isso que eu não levo o meu milagre comigo. Porque eu não me jogo. Eu não me jogo diante da tua presença. Eu não me lanço diante da sua presença. Eu não me declaro diante da tua presença. Porque os problemas, Deus, que eu chego aqui carregando, eles me amarram na cadeira, eles me acorrentam na cadeira. Parece que eles passam um superponte na minha boca. Irmão, seja um crente diferente em 2026. Glorifica a Deus. Você é um crente pentecostal. A tua igreja é uma igreja pentecostal. É uma igreja que faz barulho para derrotar o inferno. Aleluia! Aleluia! Os discípulos disseram para Jesus: manda ela ir embora, porque ela está nos
supera por causa da fé valente dela. Mas depois vem as ofensas dos discípulos. Ela supera também as ofensas deles. Olha que mulher valente. Olha que mulher corajosa. Olha que mulher de pé no chão. De saber, querer, desejar, adorar aquele que ela veio buscar. Aleluia! Essa mulher poderia tomar as atitudes dos discípulos como uma ofensa. Com certeza, Deus falou no meu coração. Essa mulher é inimiga do povo judeu, porque ela era cananeia. Eu imagino que essa mulher se sentiu ofendida pelas palavras dos discípulos. Ela poderia ter ido embora. Uma fé valente supera o silêncio, mas eu entendi que também supera a ofensa. Supera por causa da fé valente dela. Aleluia! Eu quero, irmão, ser honesta com vocês nessa noite. Eu desejo ser honesta com vocês aqui nessa noite. Ofensa não só tem fora da igreja, mas também tem dentro da igreja ofensa. Eu não sou hipócrita. Eu quero ser honesta, eu quero ser sincera, eu quero ser transparente. Ofensa não é só lá fora, não. Ofensa de um irmão para com o outro existe dentro da igreja, porque eles aqui eram discípulos e ofendeu uma mulher de ao ponto dela não querer voltar mais na igreja. E muitas das vezes nós somos cristãos há anos, nós podemos com as nossas atitudes tirar pessoas de dentro da igreja. Então ofensa não é só lá no mundo, não. Ofensa também existe dentro da igreja. Por isso que nós cristãos, nós temos, irmão, que ser mais maduro na fé. Escutar uma ofensa, ser ofendido, mas se calar com sabedoria. Quem se cala diante de uma ofensa é sábio. Quem se cala é sábio. Vocês não sabem como que eu tenho que engolir cobra, largato e jacaré para uma ovelha não sair de dentro da igreja. Eu tenho que aguentar repuxo. Por que a senhora não fala o que a senhora quer? Não posso. Porque a fé é frágil. Qual pastor não conhece a fé das suas ovelhas? Então a senhora não pode chamar atenção. Não posso, porque é frágil. É chamar e ir embora. Tem pessoas que não aguentam ser corrigido, porque a fé é fraca. A fé é frágil. Não tem fé valente para essa mulher. Ainda não conquistou o nível. Isso aqui aguenta tudo. Isso aqui aguenta qualquer repuxo. Você vê, Jesus ficou em silêncio, não respondeu ela, deu as costas para ela. Os discípulos mandou ela sumir. Queria dar até pontapé nela. Faz isso com um de nós aqui para ver se volta mais aqui. Por isso que eu falo, meu filho, é linda a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a ser gente. Amém. Gente boa. Amém? Amém? Nos faz crescer. Eu imagino que essa mulher se sentiu ofendida, mas ela tinha o quê? Uma fé valente. E a fé valente supera o silêncio, mas também supera a ofensa. Eu quero ser honesta com vocês, como eu disse, né? Existe ofensa dentro da igreja e fora da igreja. A pergunta não é se você vai ser ofendido ou não. A pergunta é, como que você vai se comportar quando a ofensa chegar até você? Você dentro da igreja, porque você não está livre de uma ofensa. Você não está livre de uma palavra contrária de um irmão para com você. Como que você vai se comportar? Você vai esquecer do que Deus fez para você? Você vai virar as costas para Jesus? Cresça hoje nessa palavra. Seja mais um crente obediente, um crente mais sábio, um crente mais inteligente. Você vai virar as costas para Jesus? Não, você não pode. O irmão te falou uma palavra atravessada? Aguenta firme, igual essa mulher. Suporta. Por quê? Porque você vai mostrar para o inferno
e principalmente para Deus, que você conquistou uma fé valente. Que não é qualquer coisa que te tira da presença dele, porque você sabe de onde ele te tirou. Você não é inocente, você não é criança. Essa mulher tinha razões para ficar ressentida e ir embora. Preste atenção, não foram pessoas do povoado, nem os fora da igreja, foram os discípulos de Jesus, que mandou Jesus mandar embora. Nunca você permita que uma ofensa distancie você do seu milagre. Nunca permita isso na sua vida. Algum problema distancia você do seu milagre. Ah, não fui na igreja, não vou na igreja, vai com o irmão, não dá mais paz do Senhor. Pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Tem isso ainda na igreja? Hein? Tem alguém? Você conhece alguém assim? Vira para o seu irmão e fala assim: se tiver alguém assim, fala com a pastora, antes de você ir embora, que ela vai orar para Deus matar esse irmão e essa irmã. Vai levar para a glória de uma vez. Porque lá ele vai ser dirigido pelo pastor Jesus. Mata e vai embora. Porque aí quem vai ser o meu pastor vai ser Jesus. E sendo pastoreado por Jesus, Jesus não tem defeito. Amém, igreja? Fala comigo que eu vou orar para matar. É desse jeito. Pelo amor de Deus, que tem crente ruim, tem, irmão. Se essa mulher se ofendesse e fosse embora, nunca ela teria recebido o seu milagre. Uma fé madura e valente não apenas supera o silêncio, mas também supera as ofensas. Aleluia! Essa é uma fé madura. Eu já superei muitas ofensas. E nunca me tirou a minha paz e a minha presença de Deus da minha vida. Se eu ficar aqui um mês, eu não conto para você o que eu já superei. E estou aqui. Rente firme com Jesus, demora esse ano. E é isso aí. E quem me ofendeu não está mais aqui. Não está mais aqui. Vou embora. Vou embora. Não fico, vai ficar como? Jesus não deixa, Jesus leva embora. Muitas vezes o inimigo usa uma ofensa. Ué, pastora, usa? Usa. Para poder te enfraquecer e te tirar da igreja. E manter você longe do seu milagre. Sim. Porque o irmão, às vezes, ele vai te entristecer tanto, que você vai ficar broxô. Você vai falar: meu Deus, esse irmão confiava. Aí vem: eu confiava tanto nesse miserável. Como é que pôde ter me traído? É assim ou não é? Aí você vai ficar para baixo, cabisbaixo. Mas isso é do homem. O ser humano é assim. Você pode ser decepcionado por alguém. O inimigo pode usar alguém, uma legalidade de alguém para te entristecer, para te enfraquecer na igreja. E se você deixar, você vai perder Jesus. Você vai perder a salvação. Então nós temos que ficar ligados que isso acontece, tá? Nunca você permita que uma ofensa roube o seu propósito, roube o seu chamado, roube a sua bênção, roube o seu milagre. O perdão não muda o seu passado. Vira para o seu irmão e fala para ele essa frase. Fala: o perdão não muda o seu passado, mas o perdão engrandece o seu futuro. Fala: não esquece disso nunca, que aí você vai ter força para caminhar. Amém? No versículo 24 e no 25, essa mulher se aproxima de Jesus e pede a ele: Jesus, cura minha filha. Mas Jesus fica o quê? Em silêncio. Os discípulos pedem para Jesus mandar ela ir embora. Essa mulher, apesar do silêncio de Jesus, ela continuava insistindo e continuava crendo e pedindo. Essa deveria ser as nossas atitudes, irmão, com Jesus. Porque o silêncio pode acontecer conosco. Ofensas chegarão até nós, mas nós temos que manter o quê? Firme, como essa mulher, em Jesus. Jesus vira para a mulher e diz para ela: infelizmente, a minha prioridade são as minhas ovelhas.
Porque ele falou o quê? Eu não posso te dar o milagre que você precisa, porque eu fui enviado para as ovelhas perdidas. Quer dizer, eu fui enviada para os cristãos, que confessam o meu nome, que glorificam o meu nome. Eu não fui enviada para uma pessoa como você, que não é do meu povo. Olha, irmão, mas nós temos que manter firme como essa mulher, irmão. Ela se manteve firme, mesmo ouvindo isso de Jesus, irmão. Jesus vira para a mulher e diz para ela: infelizmente a minha prioridade são minhas ovelhas. Eu não sei você, mas se fosse eu nesse momento, ouvindo de Jesus essa palavra, eu ia embora da igreja. Eu, pastora aí. Nesse momento eu iria pensar: esse pastor Jesus é muito injusto, ele não tem amor. Pensaria ou não pensaria? Eu quero que vocês entendam que essa mulher não se fez de vítima por isso. Ela tinha razões? Sim, ela tinha razões para se fazer de vítima, mas ela não se fez de vítima. Jesus fica em silêncio com ela, os discípulos ofendem ela. Jesus fala para ela: a minha prioridade não é você, a minha prioridade é as minhas ovelhas perdidas. Essa mulher poderia ter ficado muito ressentida, ofendida, amargurada, mas ela poderia ter virado as costas e ter ido embora com essa resposta de Jesus nesse texto. Mas no 25, mas olha o que essa mulher faz. A Bíblia diz: ela se prostrou, mesmo ouvindo de Jesus que ele não veio para ela, ele veio para as ovelhas perdidas. Ela faz o quê? Ela se prostra e adora ele. Ela não se fez de vítima e nem de ofendida. Simplesmente ela se prostrou e adorou. Ela não teve uma atitude de vítima, mas sim de adoradora. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Em outras Bíblias: Senhor, socorre-me. Mesmo, irmão, Jesus falando tudo isso para ela. Meu Deus, irmão, como que eu aprendo com essa palavra? Nós temos que doar para Jesus, irmão, nossos melhores aplausos. Nós temos que doar para Jesus os nossos melhores glórias a Deus. Apesar do que nós estamos vivendo ou enfrentando, não importa. Nós temos que chegar num culto como hoje e nós dar o melhor glória, o melhor aleluia. Amém? Nós temos que glorificar Ele, irmão, dar o nosso melhor, independente do que você está passando ou enfrentando na sua casa. Ele não tem nada com isso, ele tem que ser adorado. E se você aprender isso, ele vai visitar os seus problemas. Apesar do seu deserto, apesar das suas frustrações, apesar das enfermidades, ele continua sendo Deus. Deus falou comigo. Ele continua sentado no trono, amém? Ele continua sendo o Rei dos Reis. Mesmo diante do nosso problema, ele continua sendo o Senhor dos Senhores. A minha sua adoração ao Senhor não depende se o Senhor me responde ou não me responde. Nós temos que adorar Ele. A fé dessa mulher não era uma fé morta. A fé dessa mulher não era uma fé fingida. A fé dessa mulher não era uma fé fraca. A fé dessa mulher era uma fé valente. Sabe o que essa mulher disse para Jesus? Jesus, eu conheço a sua prioridade. Eu conheço a sua prioridade. A sua prioridade é os seus filhos que te glorificam diante dos problemas. Eu sei que diante dos problemas eles são ensinados na sua palavra que eles têm que te glorificar, eles têm que te adorar. Acima do deserto deles está o Senhor. Eles foram ensinados isso. E eu sei que a prioridade do Senhor é o seu povo. Eu não sou boba não, eu não te sirvo não. Mas eu conheço o Senhor. Eu conheço que o Senhor exige adoração. Eu sei que o Senhor se levanta na cadeira do trono quando um filho se prostra de joelho e clama e tange a tua glória para a terra. Aleluia, irmão, que coisa linda. O Senhor veio para a sua
sozinho. Não, ele não passa por cima da lei. Leia a palavra dele. Para fazer cosquinha em nós. Se nós estiver errado, nós vamos ter que pagar pelo erro. Jesus é reto. Mas a adoração quebra os fundamentos da lei. Eu já vi, irmão, um traficante, um crente, anos na igreja, ele não é visitado pelo Espírito Santo. Um traficante já chegou aqui e já recebeu o milagre. Irmão, um dia eu recebi aqui. Eu falei, não vou abrir aqui, não vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Eu recebi o maior, não vou dizer o maior, mas recebi um matador aqui. Ele chegou num carrão blindado ali. Um homem que é montado no dinheiro. Só para tirar a vida de uma pessoa, ele confessou para mim. Eu tiro a vida de uma pessoa por 300 mil. Então, ele entrou naquela porta, ali, eu na frente e atrás. Quando ele entrou, ele deu um grito ali e se jogou no chão. Olha bem. Ele falou, eu não consigo andar se a senhora não me fizer uma oração. Eu não vou conseguir ficar em pé. Todo tremo. O quê? Eu tinha orado por ele? Não, irmão. Deus, ele usa quem ele quer. Sabe o que manda Deus fazer um milagre em você? É isso aqui, ó. Coração quebrantado. Tem pessoas que chegam na presença de Deus, o coração parece uma pedra, parece uma rocha. Ele vê todo mundo receber, mas ele não recebe. Porque ele não consegue adorar, ele não consegue se quebrantar, se lançar para oferecer a Deus uma perfeita adoração. Ele se jogou lá naquela porta, eu corri lá, eu voltei, corri, orei por ele. E ele veio e falou, meu Deus, como a presença de Deus é grande aqui. Como que a presença de Deus é poderosa aqui. Um dia eu recebi aqui o esposo da irmã Letícia, o esposo da irmã Letícia, que mora em Paris. O homem não é brasileiro, né? Ele fala, ela tem que interpretar a língua dele para poder entender o que ele estava falando comigo. Aí ela falou, ele está falando que não quer oração porque ele está com medo. Ele está com medo. Depois ela foi interpretar para ele que o templo é lindo, é maravilhoso. Aí, mas depois ele queria uma oração, porque ele estava todo tremendo, porque ele nunca ouviu falar de Jesus. Olha, uma pessoa tremeu com a presença de Deus aqui dentro. Então isso significa o quê? Que ele sentiu a presença. E você sentia a presença. Então por que eu não sinto a presença? Porque eu chego e não me rendo diante dele. Eu chego aqui como eu chego no mercado, como eu chego no açougue, como eu chego na padaria. Aqui eu tenho que começar a me render lá na porta para entrar para dentro do templo. Senhor, me dá licença, porque eu estou entrando num lugar santo agora. Eu necessito da tua misericórdia, da tua graça aqui nesse lugar hoje. Por favor, Jesus, aquebranta o meu coração, me ajuda. Eu preciso ser tocado pela tua presença hoje nesse lugar. É o que essa mulher fez. Ela não parou de gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, ela gritava mais alto. O discípulo manda ela embora. Ela, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, Jesus, cura minha filha. Cala a boca, Jesus, eu quero um milagre. Eu preciso de um milagre. Cala a boca, Jesus.
Para que oração? Oração é você receber a palavra e engrandecer o nome do Eterno. Aleluia! Aí você não precisa de oração. Aleluia! Glória a Deus! A adoração quebra os mandamentos da lei de Deus. Nada quebra os mandamentos dele. Mas quando o adorador se entrega totalmente e adora ele, ele quebra os muros de Jericó e ele chega para você e te entrega o seu milagre. Aleluia! Uma fé valente adora Jesus antes de receber o milagre. Uma fé valente adora Jesus antes de receber o milagre. Aleluia! E a resposta de Jesus para essa mulher, mesmo ela adorando, foi não. Foi não. Mesmo ela adorando. Alguém aqui ficaria na igreja com essa resposta de Jesus? Não. Jesus fica em silêncio. O discípulo ofende ela. A mulher insiste. A mulher persevera. E Jesus diz não. Aleluia. No versículo 26 e no 27. Presta atenção nisso aqui. Você pode passar por um momento parecido com esse aqui. Mas uma fé valente supera a provação, supera o deserto, supera as enfermidades, supera a perseguição, supera a rejeição. Ela supera o não de Jesus, porque ela é perseverante. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus! Jesus não é fiel a nós só no sim. Jesus também é fiel a nós no não. Aleluia! Nem o silêncio de Jesus e nem o não, e nem a ofensa dos discípulos, aleluia, conseguiu fazer essa mulher desistir de buscar o seu milagre. Essa mulher não foi embora enquanto ela não recebeu o seu milagre. Aleluia! Sabe o que me ensina nessa história, me inspira nessa história? Que algumas vezes nós precisamos de fé para crer. Teremos que ter paciência para esperar. Sabia disso? Nós não precisamos de fé para crer. Nós não precisamos só de fé para crer. Deus falou comigo. Nós precisamos também de paciência para esperar. Porque não adianta ter fé para crer. Não adianta ter fé também para esperar o milagre. Tem que andar junto, paciência e fé. Nós temos que ter fé. Fé. Muitas vezes teremos fé para semear a semente, mas falta paciência para esperar a colheita. Como está a sua semeadura do feijão? Deus mandou te perguntar nessa palavra. Como está a semeadura do seu feijão que você semeou ali no final do ano? Como que está? Como está o crescimento? Muitas das vezes você já olhou para ele, né? Tratou ele de qualquer jeito, passou perto, não cuidou dele, pensando que é uma semeadura qualquer, pensando que um pezinho de flor que você tem lá na sua casa, você abre o seu pé de flor quando você quer, você abre a sua orquídea quando você quer, você abre a sua palmeira quando você quer. Não. Jesus mandou eu te perguntar nessa noite, como que está o seu pé de feijão? Se ele está sendo cuidado, acariciado por você, amado por você, porque Deus te deu um vaso, te deu uma terra fértil, e se preocupou em te dar uma semente, orada, jejuada e consagrada no monte. Como que está o seu feijão que você plantou ali no final do ano? Jesus está de olho no seu vaso, está de olho nas suas atitudes para com seu vaso de semeadura. Ele mandou te perguntar
Essa mulher não somente crê, mas também estava disposta a esperar. Se você está passando pela prova do silêncio, da ofensa e do não, da sua saúde, ou no dia que você, da sua saúde, mas eu quero te dizer que no dia que você aprender a glorificar a Deus e adorar a Ele, no silêncio, você será servido por Ele. Você será servido por Ele. No dia que você glorificar Ele, diante de todos os não, diante do silêncio, diante do não, diante da espera, essa mulher esperou o ok de Jesus. Ela foi ofendida, ela recebeu um não de Jesus. Jesus virou as costas para ela. Jesus falou que não ia fazer nada para ela, porque Ele veio fazer para os filhos, para as ovelhas perdidas. Mas ela ficou ali esperando. Olha, a fé dela, ela teve fé para receber o milagre, mas também teve fé para quê? Para esperar o milagre. Você não recebeu o milagre ainda? Espera. Você tem que ter paciência para esperar agora. Porque o Deus que habita aqui, Ele faz. Aqui eu tenho certeza que Ele faz. Amém? Porque eu não brinco com Ele, eu levo Ele a sério. Então qual é o segredo dessa palavra? Na luta, na prova, no deserto, adorando Ele. A bênção não vem? Adorando Ele. Você está esperando? Tenha paciência, a bênção vai chegar. A vitória vai chegar. Enquanto não chega, Ele vai suprindo as suas necessidades. Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar você envergonhado. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele não vai te deixar no vermelho. Não vai. O Deus que habita aqui não vai. Em nome de Jesus. Não vai. Então é só você esperar. O que não chegou ainda, você espera que vai chegar. Amém? Se coloca de